Paz do Senhor, irmãos. Agora, hoje é a segunda parte do estudo que nós iniciamos, né? Sobre liberdade em Cristo. O que significa isso? E como eu disse no primeiro estudo, eu li esse texto aqui, ó, Gálatas 5, de 1 a 6, né? Porque o nosso estudo está baseado nele. Amém? Então hoje nós continuamos com o nosso estudo. Então, nós terminamos aqui, nessa afirmação, livres de Satanás e do seu poder, de acordo com Tiago 4:7, né? E eu me lembro que eu disse, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Se você quer que o diabo fuja de você, se você quer resistir ao diabo e ganhar dele, em primeiro lugar, sujeitem-se a Deus, senão não vai dar certo. Amém? E agora, a outra parte que é livres da provação mundial futura, livre da grande tribulação. É uma promessa de Jesus em Apocalipse 3:10. Né? Lá, Jesus diz, Jesus ressurreto fala, você guardou a palavra da minha perseverança. Ou seja, você guardou a fé, você perseverou, você não desviou, você não enfraqueceu a sua fé, não deixou de crer, né? Ou seja, você guardou a palavra da minha perseverança. E por causa disso, diz Jesus, por isso também eu o guardarei. É uma promessa. Eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A grande tribulação, irmãos, é um modo de colocar à prova todas as pessoas que habitam na terra, sabe? Para que o coração dessas pessoas seja revelado. E seja revelado àqueles que amam a Jesus. Ainda que nesse final aqui, ainda através do sofrimento, essas pessoas possam se converter. É mais uma prova da misericórdia e da bondade de Deus. Então, a tribulação vem para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Só que a igreja já não estará aqui, né? Promessa de Jesus, assim como você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Né? A igreja será retirada antes, eu creio. Existem pessoas que creem um pouco diferente, nada contra. Mas eu creio, a igreja será retirada antes, para que as pessoas no mundo sejam colocadas à prova. A outra afirmação é essa, a liberdade é um dos benefícios da habitação do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17. Ora, diz o apóstolo Paulo, esse Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Apenas não podemos confundir, como nós estamos falando desde o início, liberdade com libertinagem. Apenas não podemos confundir essas duas palavras e achar que nós podemos viver do jeito que a gente quer. Podemos fazer o que quisermos, que der na telha, e que Deus vai estar por trás concordando com a gente. Não é verdade isso. Tá? Mas nós devemos entender, irmãos, que liberdade não se confunde com insubmissão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Liberdade é liberdade. Eu dei o exemplo no último estudo, dizendo que liberdade é você rejeitar aquilo que não te convém. Isso é liberdade. Pensa numa pessoa que tem um vício
horroroso, sei lá que vício. Ela não tem liberdade de rejeitar aquele vício, porque ela é escrava dele, escrava do pecado. Mas você que tem Jesus Cristo e que o Espírito Santo habita em você, você pode rejeitar aquilo que não é a vontade de Deus. Você pode rejeitar o pecado. Você não precisa ser insubmisso a Deus, porque nós somos exortados a ser submissos ao Senhor. Pedro vai escrever assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. O problema, irmãos, é que muitos de nós não estão querendo se humilhar diante de Deus. Muitos de nós não querem se humilhar diante de Deus, reconhecer que nós dependemos dEle, reconhecer que nós recebemos a salvação, o perdão dos pecados, e que não há mérito algum em nós, tudo é feito por Ele. Nós não queremos nos humilhar diante de Deus, mas se nos humilharmos, é a promessa da palavra de Deus, nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. Oi, irmão. Tive essa experiência que eu contei na igreja, né? De tantas igrejas, tantos irmãos orando por mim, pela minha esposa. Aquilo ali foi uma exaltação. Deus nos exaltou. Porque nós temos, eu e a minha esposa, nós temos nos esforçado, sabe? Para nos humilharmos diante de Deus. Para buscarmos estar diante de Deus, na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, lutando por essa fé. E Ele nos exaltou. E aquilo me constrange, porque eu sei que nós não merecemos isso. A glória, a honra, o poder, o louvor, tudo pertence ao Senhor Jesus. Nós não podemos usar essa liberdade para pecar, irmão. Liberdade cristã não é liberdade para pecar. E em Romanos capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo questiona isso. E ele diz: então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Né? Ou seja, já que o Senhor nos libertou da lei do pecado, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós fomos salvos pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Senhor, já que aconteceu essa maravilha toda, nós recebemos essa graça tão maravilhosa de Deus, que nos justifica. Será que depois de tudo isso, eu continuo pecando? Eu posso pecar, irmão? O próprio Paulo responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Quando nós pecamos deliberadamente, depois de receber a graça de Deus, nós estamos negando a mesma graça. Nós negamos a graça de Deus. Há também outros trechos que indicam a necessidade de submissão às autoridades civis. Aí, em Romanos, o apóstolo Paulo sai um pouquinho desse eixo para falar sobre a nossa vida cristã aqui no nosso dia a dia. E aí ele fala: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Quem respeito, respeito. No mundo hoje, irmãos, que falta tanto respeito pelas pessoas, pelas coisas, por tudo. Nós cristãos devemos ter o respeito, sabe, como lá no alto. Respeitar as pessoas.
Quantas vezes eu vi pessoas criticando homossexuais pelo fato de serem homossexuais. Tudo bem, eu posso não concordar com o que essa pessoa faz, com a prática dela, mas eu tenho que respeitá-la, porque seja ela quem for, ela é um ser humano, amado por Deus, por quem Jesus morreu na cruz, e que a quem Jesus quer salvar, sabe? No mínimo, essa pessoa merece um respeito humano, mas ela merece mais do que isso. Merece o respeito por ser um cidadão, merece respeito porque é uma pessoa amada por Deus. Enfim, nós temos que respeitar. Nós não precisamos concordar com ninguém, mas precisamos respeitar as pessoas, respeitar as opiniões das pessoas, né? A quem honra, irmão, honra. Não, cada vez que eu leio essa palavra, exaltar, honra, eu me sinto tão pequeno pela honra que o Senhor me concedeu. É isso. Paulo vai falar também dos líderes espirituais, né? Aí ele diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês. Irmãos, um testemunho. Eu, como pastor, eu sinto nas minhas costas o peso de cada um de vocês, da responsabilidade, sabe? De ensinar certo, de buscar no Senhor, de aconselhar. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que eu vou prestar conta de cada um que o Senhor colocou sob a minha vida, para que eu intercedesse, para que eu ajudasse, né? Então, a exortação da palavra de Deus, lá de Hebreus, obedeça aos seus líderes, sejam submissos a eles. Não fala só de líderes cristãos, não. Líderes, de uma forma geral, né? Não somente pastores, sejam submissos, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, e de fato, nós vamos prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria, não gemendo. Então, irmãos, o meu conselho, não conteste ninguém por contestar. Não conteste para mostrar que você sabe. Não conteste para poder insuflar nas pessoas a sua vontade. Para que as pessoas achem que você sabe muito. Ou não, isso não. Questione sim, para aprender. Questione quando você tenha dúvidas. Pode questionar, sem problema nenhum. Sabe? O problema é o motivo do questionamento. Do contrário, irmãos, isso não trará proveito nenhum para vocês. E aos patrões, né? Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Trabalhe, irmãos, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor. E quanto a perdoar ou não perdoar? A liberdade cristã me permite escolher se eu vou perdoar ou não? Se eu devo ou não perdoar alguém? Não, irmãos. A minha liberdade em Cristo não me dá o direito de escolher entre perdoar e não perdoar. Você não tem o direito de escolher. Você tem que perdoar, é o que a palavra de Deus diz. Na oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, há uma condição. Ali está escrito, Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, da mesma forma que eu perdoo, o Pai me perdoa também. É uma condição.
Nós não temos o direito de não perdoar. E perdoar é assumir o prejuízo. No Evangelho de Lucas, né, está escrito: tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoa. Perdoa. Não deixa de perdoar, não. Eventualmente, nós podemos voluntariamente restringir essa liberdade por causa do amor em Cristo aos fracos na fé. Se nós vermos, né, Romanos 14, 1. Romanos 14, 1 até 15, 2. O apóstolo Paulo está tratando disso. Da tolerância com os fracos na fé. E ele diz: acolha quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Para a gente correr um pouco mais, né? Mais na frente ele vai dizer: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias sejam iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Porque quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Né? Então, no versículo 19, ele diz assim: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. E no capítulo 15, verso 1, ele diz: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Amém, irmãos? Liberdade não significa fazer o que quiser, porque isso é coisa típica dos animais. Os animais que agem por instinto, né? Eles não têm liberdade de escolha. A liberdade não é fazer o que quiser. Isso é coisa de animais. Liberdade é fazer as escolhas de acordo com o meu amor e serviço ao Senhor. Isso é liberdade. Jesus, sendo Deus, se submeteu ao Pai por causa do seu amor por nós. Foi uma escolha voluntária. Então nós somos livres para amar, nós somos livres para servir, somos livres para adorar, né? Somos livres para escolher a nossa hora de oração, somos livres para escolher os trechos da Bíblia para a nossa meditação, podemos escolher a igreja que desejamos congregar, mas a nossa liberdade não significa que deixaremos de congregar. Né? Hebreus diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor, na prática das boas obras. Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, irmãos, a vida cristã não é uma vida que levamos despreocupadamente. Nós somos exortados a ter responsabilidade e caráter cristão.
Jesus disse: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Uma grande vantagem da nossa liberdade em Cristo é que não precisamos mais depender dos nossos próprios esforços e atos para a salvação. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E para terminar, libertos do pecado pela graça de Deus, estamos desembaraçados para servir ao nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe vocês. Até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Amém.